Crescer dói. Então, todo acontecimento, muitas e muitas vezes, aparentemente, naquele instante, é um acontecimento doloroso. Se eu aprender a ler esse acontecimento, a olhar para ele, à luz da palavra, isso é vigiar. Isso é vigilância, isso é sobriedade. Sobriedade e vigilância significa: eu preciso enxergar a minha vida à luz da graça de Deus. Como é que Deus está enxergando essa pessoa, esse acontecimento da minha vida? E é por isso que eu rezo. Rezar é a gente entrar na ótica de Deus. Ele tem cuidado, confiai-lhe todas as vossas. Agora o versículo seguinte vai nos ensinar a colocarmos isso na prática. Porque Deus cuida de nós, não como se a gente fosse um robô, não como se a gente fosse uma peça que Ele tira daqui e bota acolá. Deus cuida de nós na medida que a gente deixa se cuidar. Por que que o cachorrinho fareja tão bem? Primeiro porque, enquanto nós temos cerca de 5 a 10 milhões de perceptores olfativos, gostou do nome? Perceptores olfativos. É cheirador. Então, você não sabia disso, Sebastião? O ser humano tem, eu não sei quem contou isso até hoje. O ser humano tem de 5 a 10 milhões de perceptores olfativos. O cachorro tem de 150 a 200 milhões. Pouquinha coisa mais. Mas, com toda essa capacidade que ele tem de cheirar bem, ele não conseguiria direcionar na direção do cheiro se ele não ouvisse bem. Você já percebeu isso em você também? Quantas vezes você pinga um remédio no ouvido e sente na boca ou no nariz? Não é? Você está com o ouvido tapado assim, que nem está o meu esquerdo aqui, aí você engole, ou tapa o nariz e sopra, né? Tem um lugar aí que eles distribuíam chiclete para viajar de avião, diz: olha, chiclete é bom para não tapar o ouvido. E o cara mascou e pôs no ouvido o chiclete. Foi lá na Bulgária. Então, o cachorro tem um olfato bom porque ele também escuta. Ele está atento. Você faz. Pronto. Baixinho. Os meus cachorrinhos escutam quando eu viro a chave da porta. Eles sabem lá fora, eles levantam o ouvido. Longe, porque eles estão em sintonia. E a outra coisa interessante que você vê o cachorro quando ele quer cheirar é que ele levanta o focinho como que para descobrir a direção. É essa atitude de atenção que São Pedro fala agora no versículo 8. Leia aí o versículo 8. Sede sóbrios e vigiai. Vigiar significa estar atento. Por quê? Vosso adversário, o encardido, anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. 9. Resisti-lhe, fortes na fé. Vamos parar aqui, depois vou continuar. Deus, de fato, quer cuidar de mim e de você, mas para isso depende de duas atitudes fundamentais, resumidas aqui, na palavra sobriedade e na palavra vigilância. O que significa sóbrio? Sóbrio é quem não está bêbado. Mas a gente não fica bêbado só do álcool. Você fica bêbado de raiva. Você não fica cego de raiva. Sobriedade significa ter o controle sobre a minha vida. Sóbrio não é quem não tropeça, quem não balança. É aquele que levanta quando cai. É aquele que toma consciência. Sóbrio é aquele que tem controle sobre os seus atos. O que a droga faz conosco? Nós vamos meditar nisso na missa hoje à tarde. O que o álcool faz conosco? Tira-nos
do nosso estado de sobriedade. Então nós perdemos o controle. Nós sabemos o que estamos fazendo, mas fazemos coisas que talvez não gostaríamos de fazer, não desejaríamos fazer. E por que que o encardido quer nos tirar da sobriedade? Porque diz aí o texto, ele está feito um leão que ruge, procurando, buscando a quem devorar. Por isso nós precisamos ter essa atitude de vigilância. E o que significa atitude de vigilância? Essa atitude de atenção, de perceber. O padre não falou da escada rolante? Esteira e escada é uma coisa só que a esteira vai no chão assim, e a escada vai subindo, ó. O cara chegou lá em cima com a dor danada na perna. Fiquei em pé 2h30. Foi por quê? Estava subindo na escada rolante, parou a eletricidade. Fiquei lá, parado, 2h30 esperando. Pô, mas tu é burro! Por que você não sentou no degrau? Não ia cansar. Eu acho que nós fazemos assim. Quando nós perdemos a sobriedade, nós achamos que é burrice ficar em pé na escada. E aí senta naquela escada ou fica em pé esperando. Vigiar é mais do que isso. Não é só ficar olhando. É estar atento para ouvir de onde Deus está nos falando. E meus irmãos, minhas irmãs, Deus está nos falando a todos e a cada um de nós através de. Deus nunca fala diretamente com ninguém. Eu escrevi nesse livro aí, Segredos de Cura Interior, ou no outro, não sei. Quando a gente escreve dois, a gente não sabe o que está no, tá no outro, né? É igual o prefeito lá do interior, ele misturou o dinheiro dele com o da prefeitura. Aí ele não sabia qual é o dele, qual é o da prefeitura. Ficou com os dois, não é? Então, eu escrevo ali que ela que misturou foi não. Foi não. Quando a gente acaba misturando as coisas, você perde, mas não sabe aonde que eu escrevi sobre isso, aonde que eu escrevi sobre aquilo. Agora eu também já não sei o que eu tinha escrevido, que eu estava falando, já pensou? Não entendi. Compre os dois. Veja bem, eu estava afirmando que eu tenho muito medo das pessoas que têm uma doença chamada Síndrome do Anjo Gabriel. Estou falando dessa doença? É aquela pessoa que está sempre recadeira de Deus. Jesus mandou eu falar isso para você. Eu estava em oração profunda e o Senhor disse que é para você fazer isso. Cuidado dessas pessoas. Normalmente meio. Um dia eu estava em Foz do Iguaçu na nossa casa, o Afonso veio com o telefone lá, né? Telefone para você é urgente, uma mulher lá, a mulher está desesperada. Aí, alô, Padre Léo? Sim. Mas é o Padre Léo mesmo? Eu disse para ver, eu. Só está com a voz diferente. Vai ver, porque eu estou aqui perto do Paraguai, já muda um pouco. Falei, Padre Léo, o senhor vem embora de Foz hoje? Falei, vou. Tem missa em Curitiba. Não vem. Falei, não? Falei, não. Eu estava em oração e o Senhor me mostrou, o Senhor estava hospitalizado, todo enfaixado, todo machucado. Em nome de Jesus eu digo ao Senhor, não vai embora. Falei, fique com Deus, minha filha, muito obrigado, viu? Desliguei o telefone e o Afonso falou, e aí, você vai? Falei, claro que eu vou. Mas a mulher não teve a visão. Meu filho, eu vou embora de avião. Avião, quando dá acidente, você não vai para o hospital, não. Você vai para o cemitério. Você morre na hora. Então, síndrome de Anjo Gabriel. Há um monte de gente, Deus mandando recado. Não. É um dogma da nossa fé que Deus nos fala através de acontecimentos e palavras. A palavra está aqui já. Tudo que Deus tinha para revelar a você está dentro da Bíblia. Qualquer revelação que vier, se um papa falasse uma bobagem que não tivesse na Bíblia, você podia dizer isso aí está errado. Tanto, gente, faz 2000 anos de história, nós nunca tivemos um papa que tivesse cometido um erro teológico. Nunca.
E nunca vai ter. Não acredite nessas bobagens, não, que vai ter um papa lá que é antipapa, anticristo. Isso é uma imbecilidade. Então a igreja não seria a igreja de Jesus, pois ele diz, as portas do inferno não prevalecerão. Não, a minha igreja não. Então Deus fala através, primeiro da palavra. Por isso nós precisamos conhecer a palavra, ler a palavra, degustar a palavra, saborear a palavra, e aí aplicar a palavra aos acontecimentos da minha vida. Sejam acontecimentos negativos ou positivos, tanto faz. Aliás, o acontecimento em si nunca é positivo e nunca é negativo. Eu que vou transformá-lo. Algo que na hora é gostoso, é maravilhoso. O pecado na hora é sempre gostoso. E as consequências dele? E há situações da vida que não são saborosas, que não são gostosas, mas que nos fazem crescer, que nos fazem com que nos tornemos pessoa. Nós sabemos que o nascimento é traumático, que dói nascer. A criança tem a moleirinha, fecha a moleira da criança, dói nascer. Na hora de nascer é doloroso. Crescer dói. Por que quando a criança está virando adulta, antes de chegar na juventude, como é que chama essa fase? Adolescência. Adolescer significa que está doendo. Adolecer, de dor. Por quê? Porque o osso dói. Crescer dói. Como a criança quando está nascendo os dentinhos, não dói? A criança fica incomodada, a criança chora. Os primeiros dias de vida de uma criança, por que ela tem tanta cólica? Porque está limpando, ela está crescendo, está limpando. Por isso que a criança cresce rápido no primeiro ano de vida. Por isso que a criança chora tanto. Primeiro porque ela não sabe falar. A única fala dela é o choro. Segundo, porque você pega uma criança e em um ano ela dobra de tamanho, de peso. Então, é um crescimento. Imagina o osso crescendo, a pele crescendo. Por isso que acorda de noite, assustada, chorando. Está crescendo. Os ossos estão crescendo, os órgãos estão crescendo. E às vezes um cresce mais do que o outro. No adolescente isso é muito comum. Você olha o menino e está com aqueles pernões enormes, aquele bracinho curto ainda. Outras vezes é o braço que já cresceu, aqui está quase no joelho. Outra vez é o pé, já está com aquela lanchinha, 48, 49. Às vezes é um dedo que cresce mais, tem gente que tem aquele dedão enorme, medonho. Está crescendo. Crescer dói. Então, todo acontecimento, muitas e muitas vezes, aparentemente, naquele instante, é um acontecimento doloroso. Se eu aprender a ler esse acontecimento, a olhar para ele, à luz da palavra, isso é vigiar. Isso é vigilância, isso é sobriedade. Sobriedade e vigilância significa, eu preciso enxergar a minha vida à luz da graça de Deus. Como é que Deus está enxergando essa pessoa, esse acontecimento da minha vida? E é por isso que eu rezo. Rezar é a gente entrar na ótica de Deus. Por isso também que é importante chegar nessa oração que o Padre Jonas falava, de você não falar mais para Deus quais são os problemas que você está vivendo. De pura e simplesmente se abandonar em Deus, de jogar a lança do seu coração no coração de Deus, de perder-se em Deus, de fazer aquilo que Ana ensina no primeiro capítulo de Samuel: eu derramo a minha alma na presença do Altíssimo. Derramar, despejar, colocar-se na presença. Você pode até dizer: meu Deus, eu não estou entendendo esse acontecimento, eu não estou entendendo, não estou gostando na dica de nada, está sendo ruim demais. Se dependesse de mim, eu já mandava tudo para os quintos do inferno. Mas eu queria pedir sua graça para enxergar essa situação. Aplica isso para as pessoas. Quantas pessoas são difíceis na nossa vida? Tem pessoas que parece que nasceram única e exclusivamente com o dom de atazanar a vida da gente. Não tem? Aplaudiu, foi? Saiba que você é uma delas. Na vida de alguém, ora. Tem gente ouvindo você na televisão falando: a senhora mesmo, a senhora é um estrupício na minha vida. Porque a gente sempre acha que alguém é um estrupício na vida da gente. E não esquece, não se lembra de que a gente é um grande estrupício na vida de alguém. Que a gente é uma cruz. Para quantas pessoas só de olhar na cara da gente já fica irritada. Eu tenho certas pessoas que se eu ver, já me irrita. Eu estou na televisão, se eu mudar o canal, pareceu, eu digo: nossa senhora, aquilo me dá diarreia. Mas deve ter gente que também, quando está lá zapeando a televisão, vê eu, muda, daí Deus o livre. Não tem? Tem, ué. Com você tem também.
Tem um monte de gente que não gosta de você. E vou dizer mais, tem toda razão para não gostar. Sei lá qual é a razão da pessoa. Pascal dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Assim também comigo e com você. Mas eu não gosto do fulano. Fulano não gosta de mim. Muito bem. E como é que nós vamos ver essa realidade à luz da palavra de Deus? Amai-vos os vossos inimigos. Rezai por aqueles que vos perseguem. Jesus não mandou gostar de ninguém. Aliás, essa é a minha sorte, é o meu consolo, e talvez por isso eu gosto tanto da Bíblia. Não há nenhuma passagem na Bíblia que diz que a gente é obrigado a gostar do outro. Gostar vem de gustare, de degustar. Gostar é se dar bem. Gostar de conversar com a pessoa. Gostar do jeito da pessoa, da companhia da pessoa. Gostar de sair com a pessoa. Nós temos os gostos parecidos. Jesus nunca mandou gostar de ninguém. Mandou amar. E o que é amar? Como é que eu vou amar uma pessoa que eu não gosto? Eu vou tentar enxergá-la à luz da palavra. Vigilância e sobriedade. Quando eu olho para a pessoa que eu não gosto e deixo vir à tona no meu coração a raiva, a ira, o ressentimento, eu estou perdendo a sobriedade. Eu estou agindo por impulso. Veja essa palavra, quando a pessoa age por impulso e começa a alimentar o impulso, ela passa a ser uma pessoa impulsiva. E quando ela alimenta essa ação de impulso, ela se torna compulsiva. Vai acabar nas drogas. Vai perder completamente a sobriedade. Então, sóbrio é quando eu consigo agir naquela situação difícil com uma certeza. E qual é a certeza? Ele tem. Então eu tenho que pensar o seguinte: Deus deve ser um pouquinho mais inteligente que eu, pouca coisa. Deve ser um pouquinho mais sábio do que eu, talvez só um pouco de coisa só. E se Ele, que é um pouquinho mais inteligente do que eu, um pouquinho mais santo do que eu, inclusive que tem o poder de dar vida, se Ele mantém essa pessoa viva, Ele está cuidando dessa pessoa, é porque essa pessoa tem chance. Fulano não adianta mais não. Aquilo lá é um caso perdido. Aí você olha para ele, cada dia está mais forte. Não vê quando a pessoa se revolta, me revolta contra Deus. Tanta gente ruim no mundo. Por que foi morrer logo essa pessoa tão boa? Se fosse eu, mandar matar outro, né? Sorte nossa que você não é Deus. Mas se Deus está dando a vida para aquela pessoa, Deus está cuidando. Imagine o pior bandido que apareceu nos últimos tempos aí na televisão. Essa palavra serve para ele. Deus está cuidando dele. O coração dele está batendo lá na prisão. É por quê? Porque Deus está cuidando dele. Deus está dizendo para ele que ele vai ter chance. Do mesmo jeito que está cuidando de mim. Do mesmo jeito que está cuidando de sua santidade o Papa. Enquanto não fizermos essa experiência, nós não vigiaremos segundo Deus. Vigiar segundo Deus é enxergar a vida, enxergar as pessoas, enxergar os acontecimentos inspirado, motivado pela certeza da palavra. Por isso nós estamos insistindo tanto. A primeira grande certeza que nós queremos vivenciar, mas precisa sair daqui para chegar aqui, é a certeza de que Ele está no meio de nós. E com toda a baderna, com todo o barulho desse mundo que cada vez vai mais se afastando de Deus, porque o príncipe desse mundo, nós sabemos quem é. A palavra vem dizer, Ele tem, já falei isso aí anteontem, nessa expressão está o passado, o presente e o futuro. Ele tem cuidado. Deus olha com atenção para você. Você não é um qualquer. Hoje Deus olhou para você. Quantos milagres já aconteceram na sua vida? Aliás, é o tema do nosso acampamento de cura e libertação, experimentar milagres. Nós vamos trabalhar o acampamento inteiro ensinando como é possível experimentar esses milagres de Deus hoje. Quantos milagres aconteceu com você hoje? Mas você não deu conta disso. Porque você acha que é você que está cuidando de você. Porque talvez você levantou às 4 horas da manhã para tomar banho. Ou às 5, ou às 6. Ou talvez tomou banho na barraca e molhou lá tudo já. Pronto.
Já tomou banho de chuva? Porque você escovou o seu dente. Eu estou cuidando dos meus dentes. O dentista pergunta, está cuidando bem do dente? Estou. Você só escova. Faz um dente nascer. Está cuidando do seu cabelo? Faz um cabelo, um fiozinho nascer, só um. Quando a pessoa começa a ficar careca, que a gente vê o sofrimento dela. Larga aquele mais nojinho da orelha, crescer, vai puxando aqui, e põe no laque, e desfaz, e põe. Tem uns que faz aqueles implantes aqui, fica aquela coisa medonha, horrorosa. Mas larga, coitado. Você não é careca, você é careca, ame você do jeito que você é. Deus está cuidando de você. Mas eu acho que eu que cuidei, eu que pentei meu cabelo, eu que arrumei, eu que pintei. Nós perdemos essa vigilância, e quando perdemos essa vigilância, perdemos a sobriedade. Quando perdemos a vigilância, essa certeza de que Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida daquele bandido, Deus cuida do seu inimigo, Deus cuida da pessoa que não gosta de você, nós entramos na sobriedade de Deus. E entrar na sobriedade de Deus é acolher a vida como esse presente maravilhoso, acolher a alegria. No penúltimo capítulo desse livro, Segredos de Cura Interior, eu fiz uma pesquisa sobre uma doença muito séria que está matando de fato, não só o corpo das pessoas, porque matar o corpo todo mundo vai morrer mesmo, mas está matando a alma e o espírito da pessoa. A doença da tristeza, a doença do mau humor, e que há dentro dessa doença, eu explico lá, um elemento demoníaco. E basta você abrir os jornais, as revistas que vão sair sobre o carnaval, ou aqueles que assistem na televisão os desfiles carnavalescos, para entender o que eu estou falando. Meu irmão, minha irmã, a alegria é um patrimônio nosso. A alegria é um patrimônio do cristão. A alegria é a marca registrada de Deus. Eu acho que até a gente precisaria explorar um pouco mais essa visão que eu tento passar no livro do amor misericordioso de Deus, do quanto Deus se manifesta alegre. A vida é alegre. A natureza reflete a alegria, tanto faz se dá sol ou se dá chuva. Você olha na chuva ou no sol, os animais estão alegres. Uma chuva igual hoje assim, lá em Betânia é um espetáculo, onde eu moro. Porque os gansos, os patos e os marrecos que já vivem na água, quando chove então, eles quase morrem de dar risada. Eles se divertem, eles namoram, eles lambem um no outro, eles pulam, eles dão aquele voo rasante na água, e pula, vira careta. Eles vibram, a natureza vibra. Os animais vibram. As árvores vibram. As águas vibram. E nós? Nós não. Por quê? Porque nós perdemos a sobriedade e a vigilância. Nós passamos a olhar a vida com os olhos do encardido. Então você deve ter telefonado para a sua casa durante o acampamento, e aí lá eles perguntaram, como é que está o tempo aqui? Ih! Não? Desculpa ter falado. Não é assim? Ih. Até a previsão do tempo é pessimista. Como é que vai estar o tempo hoje aqui, ô Evaristo? Olha, hoje aqui o mapa está aqui, o satélite está dando que há aqui 15% de possibilidade de chover no final do dia. 15% de possibilidade de chuva é 85% de possibilidade de sol. Mas ele vai dizer todo dia cedo que há 5% de chance de chover. E aí quando chove você fala, ah meu Deus, choveu. Vê se o homem da roça reclama da chuva. Porque ele sabe da beleza. Eu cito Rubem Alves quando fala a beleza de ver a chuva que vem vindo. O cheiro da chuva é espetacular. Tanto faz se você está tirando leite num curral e a chuva começa a cair no esterco, sobe um cheiro perfumado de vida. Se você estiver num gramado, a chuva quando cai na grama, a grama exala um cheiro de vida. A chuva quando cai no terreno, ali no terreirão, aonde a pessoa espalha o café. Aquele terreirão que você varria aquelas vassouranas assim de samambaia, de guanchumba. A chuva começa a cair ali, a poeira vai subindo. Exala. A chuva tem perfume de Deus. Mas você olha para a chuva. Você olha para a chuva com os olhos e os critérios. Como se você fosse papel higiênico ou açúcar. Que não pode tomar chuva que derrete. Você olha para a chuva com os olhos negativos. Você não está vigilante.
Você não está sóbrio. A pessoa quando não está sóbria, ela não enxerga direito. A pessoa quando está bêbada, ela vai dirigir, ela vê duas estradas. Por isso que bate no poste. Não sei como é que aquele poste veio parar aqui. Eu estava indo mesmo. Não sei como é. Nós perdemos essa sobriedade com um álcool pior do que cachaça. Que esse, graças a Deus, pelo menos 89% da população não tem essa doença. É muito que tem a doença, mas a maioria não tem. Mas eu perco a sobriedade quando eu não enxergo a chuva, a natureza, o sol, as pessoas, a mim mesmo. Eu preciso passar a me enxergar com os olhos de Deus. Talvez esse seja o exercício mais necessário para cada um de nós. Eu precisaria repetir no meu texto bizantino muitas e muitas vezes: Ele tem cuidado de mim. Deus cuida de mim. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Se Deus está cuidando de mim, é por quê? Conclusão lógica: porque Deus me ama. Olha, se Deus me ama, apesar de todas as burradas que eu já fiz na minha vida. Porque uma das táticas do encardido que fica rugindo, observa o que ele falou, que o encardido é feito um leão que ruge. Por que ruge? Para fazer barulho. Eu comecei lembrando que o padre falou do faro do cachorro e falei do ouvido. Pedro diz que o encardido fica fazendo barulho. Uma das marcas registradas do amor de Deus, que é segredo de cura interior, é que Deus se manifesta no silêncio. As coisas de Deus crescem no silêncio. A vida cresce no silêncio. A árvore cresce em silêncio. O encardido faz barulho. Por isso essa barulheira do mundo, e nós vamos perdendo nesse barulho. E aí perdemos a sintonia, porque nós ficamos no rugido do leão. O leão ruge para pôr medo na pessoa. E Jeremias já diz: se você ficar com medo, eu vou fazer você tremer de medo. O Salmo diz: um abismo chama outro abismo. O povo simples fala: desgraça nunca vem sozinha, sempre vem acompanhada. Porque pelo rugido, a hora que eu escuto o rugido, eu já fico com medo. E quando eu fico com medo, eu começo a preparar o meu corpo para a derrota. Por que toda vez que vai ter final de campeonato, vai ter um jogo importante, a televisão, o rádio pede que a torcida vai lá no estádio? Para ajudar o time. E por que o adversário tantas vezes erra um pênalti, porque a torcida adversária fica berrando. E a pessoa perde a concentração. Já leu lá a plaquinha. A pessoa perde a concentração. O encardido faz isso, ele vive fazendo rugidos, ele vive fazendo barulho, ele vive dando notícias ruins em primeira página. Hoje conseguiu o absurdo de fazer com que você precise provar e comprovar o bem. Olha bem aonde o encardido chegou com seus rugidos. Se nós rezando aqui por uma pessoa paralítica, essa pessoa começar a andar, a primeira pessoa que vai pedir um atestado médico vai ser o bispo. Precisa saber que foi mesmo um milagre. Não, mas o menino era cego. Mas podia ser uma cegueira psicológica. Mas ele não tinha olho. Sim, o poder da psicologia distorcida faz com que o olho dele estava escondido atrás da nuca. Então ali não foi uma oração, foi uma autossugestão que fez os olhos dele, que estava escondido. E que médico nenhum no mundo até hoje descobriu que tem uma cavidade na nuca que é para esconder os olhos da pessoa que nasceu. Olha, que aquilo pela autossugestão, a única coisa que aconteceu foi que os olhos saíram da nuca dele, pareceu aqui, saiu, está entregando. Então você tem que comprovar, não é assim? Porque as pessoas duvidam do bem. Mas basta alguém lançar uma suposiçãozinha qualquer sobre uma pessoa, desde que seja negativo, e a coisa se alastra. Vi falar que um padre lá da Canção Nova andou fazendo algumas coisas. Só isso. Já vai ter quanta gente soube do padre Léo, do padre Jonas, do padre José Augusto. Andou fazendo cada coisa. Mas não é só algumas coisas. E o que o outro vai imaginar? Cada um imagina conforme o que acha feio. O conceito de feiura e de beleza é relativo. O sapo acha a sapa linda.
Então eu já vou imaginar coisa que eu acho que é feio. E daqui a pouco está alastrado que o padre lá, e que pior, que todos os padres que celebraram já na Canção Nova, ou que vieram no acampamento, só faz o que não presta, não viu lá nos Estados Unidos? É verdade, eu vi no jornal, deu na televisão, o homem da rádio falou. E nós vamos alimentando, e todo mundo passa, a notícia é ruim, vai, que é uma maravilha. Por quê? Porque esse leão está, e será que ele não está usando a sua garganta, do seu gogó para rugir? Por que que a oração da manhã hoje, o Salmo dizia que você deve lançar-se em Deus no silêncio? Gente, essa agitação é contra a sobriedade. Sobriedade significa silêncio. Silêncio significa diante de um acontecimento, diante de uma notícia, diante de algo que alguém falou, que fez, ou até mesmo que eu vi. A primeira atitude minha é silenciar. Silenciar para tentar ouvir Deus. O que será que o Senhor está me ensinando através desse acontecimento? O que será que o Senhor quer me ensinar através desse acontecimento? Eu tenho que ter uma certeza, que é certeza da fé católica. Eu não sei a sua religião, se você for católico, você tem que seguir o catecismo da igreja católica. Você não pode criar um catolicismo para você. Essa religião light que eu falo aí no Saborear a Vida. Não, você não pode. Se você é católico, seja honesto. A sua fé católica afirma que Deus está, aconteça o que acontecer, Deus está no comando da minha vida. Isso é certeza de fé. Deus está no comando da minha vida. Eu já sei o meu fim. O católico, e aí não é só o católico, o cristão tinha que ser feliz por natureza, porque ele já sabe o seu fim, não sabe? Eu já sei o meu fim, aconteça o que acontecer. No que depender de Deus, o meu fim é estar com Jesus. Dá uma olhada no Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 21. São Lucas fala uma coisa interessantíssima sobre isso. São Lucas, capítulo 21, quase no finalzinho do Evangelho. A partir do versículo 25, São Lucas está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Inclusive fala aí que as pessoas vão definhar de medo. Mas que nós, quando soubermos que está acontecendo os sinais, devemos nos revestir de uma força muito grande. Versículo 28, quando começarem, Lucas 21, 28. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai a vossa cabeça, porque se aproxima a vossa libertação. Eu já sei o meu fim. Olha, isso é certeza. Agora, quem tem a Ave Maria, no finalzinho, versículo 33. Passarão o céu e a terra, mas... Quais as palavras que nesse carnaval não pode passar do seu coração de jeito nenhum? Pode passar tudo. Isso é uma certeza. Se você tiver Ave Maria, vira a página. Observe que agora Lucas vai falar numa linguagem que é a mesma que Pedro está nos falando aqui, no seu capítulo 5, verso 8, que estamos meditando agora. Velai sobre... O que é velar? Nem ir no velório? É, também. Velar, vem velório, a pessoa fica velando. Velar vem de vela, de ficar aceso, de estar atento, de estar iluminado, não é? Velar. Então eu estou velando, por isso chama velório. Você está lá na presença dele. Aqui está dizendo, velai sobre vós mesmos, porque enquanto você está velando a vida dos outros, esquece a sua. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida. Para que aquele dia, qual dia? O dia da segunda vinda de Jesus, que nós temos que levantar a cabeça, não vos apanhe de improviso. Você já está avisado, vem logo, talvez seja hoje. Como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face da terra. Como um laço. O boi vê o laço que está vindo para ele. Se visse, ele corria. E tanto que ele corre, o cara corre atrás dele e joga o laço. Alcança o bicho, puxa ele, deita ele no chão. Vigiai, pois,
em todo tempo, e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar de todos esses males que hão de acontecer. Jesus deveria ser lido de vez em quando, segundo Nostradamus. Eu devia ler, porque nem Nostradamus preveu tanta desgraça realista quanto Jesus, quando olhou para as pessoas imbecilizadas feito nós. Se vai acontecer, vai acontecer. Ele falou lá no início de Mateus, no 7, construa a sua casa sobre a rocha, por quê? Vai vir a chuva, vai vir vento, vai vir enxurrada, e vai se precipitar contra ela. Então faça bem feito, está aqui. Hão de acontecer, e de vos apresentar, que jeito? Quem que estava de pé diante do Filho do Homem? O modelo. Apresentar-vos de pé diante do Filho do Homem. O que vai fazendo com que o nosso coração fique pesado? Eu fico impressionado. Essa analogia. Claro, Lucas era médico, mas Jesus é o médico dos médicos. Começa a dizer que quando a gente come demais, o coração fica pesado. E que isso faz com que você não esteja atento aos sinais. E que isso pode fazer você ser pego de surpresa. Depois da manhã começa a quaresma. Qual o sacrifício que você vai fazer nessa quaresma? Qual é a penitência? Não é só quarta-feira de cinza e sexta-feira da paixão, não. Comece a pensar, será que você seria capaz de fazer um jejum de determinados canais de televisão, de determinadas leituras, de determinadas conversas? Eu acho que Deus está dando sinais muito claros para a igreja do Brasil. Os bispos, e o Papa vai fazer a abertura oficial da nossa campanha da fraternidade, na quarta-feira de cinzas, propõe esse ano o tema da água. E Deus está fazendo descer água até não poder mais. Mas, por mais incrível que pareça, São Paulo vai ter racionamento de água. Mas com tanta chuva, por quê? Porque nós não aproveitamos a água que cai. Nós deixamos a água que cai correr. E quando a água que cai corre, nós deixamos ela correr ainda para o lugar errado. E isso vai acontecendo desgraça em cima de desgraça. Com tanta chuva vai ter racionamento de água. Mas é Deus que não está mandando? Deus está trovejando, Deus está mandando o tempo inteiro. O nosso coração está pesado, porque eu estou comendo demais, eu estou bebendo demais. Ou as minhas preocupações. Volta no tema que nós estamos meditando desde 3 Antônio já. Jesus já falou para mim e para você: cada dia basta o seu cuidado. O meu irmão, minha irmã, por que se Jesus fez tantas perguntas, lembra da nossa conversa? 287 perguntas. Se Jesus fazia tanta pergunta, por que eu quero retomar essa temática na missa hoje, por que é que ele nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa? Ele adorava fazer pergunta, ele fazia aquelas perguntas mais imbecis, pareciam perguntas ingênuas. E por que ele não faz perguntas sobre o passado? Você estava aqui ontem? Foi bom? Gostou do show? Da missa? Acabou, não volta. Nem se assistir pela televisão não é a mesma coisa. Aconteceu alguma coisa ruim com você ontem, anteontem? Não volta. Cada dia. Que dia o quê? Deus não tem relógio, não tem calendário. Cada milésimo de segundo. Agora você respira. Respirou? Faz de novo. Não é difícil, tenta. Concentra que você consegue. Tem gente que não consegue respirar e andar ao mesmo tempo. Tu dá uma paradinha. Respirou? Essa respiração, o sopro, o ruá, é Deus dizendo: estou cuidando de você. Respira. Ah, mas eu não mereço. Não merece, mas eu estou cuidando de você. Pode ser egoísta agora, porque quando você entender isso para você, você faz da sua vida um cuidado aos demais. Você fez muito pecado? Eu fiz muito pecado? Respira. É Deus dizendo: tem jeito, eu já sei o final. Você, cristão, não tem motivos para ser infeliz, porque você sabe o final.
Olha como Deus é honesto, olha como Deus é maravilhoso. Ele nos revelou, velai sobre vós mesmos. Deus nos revelou, tirou o véu, mostrou o nosso fim. Na transfiguração de Jesus, na ressurreição de Lázaro, na ressurreição do filho da viúva de Naim, na ressurreição de Talita, na cura dos doentes, os milagres que Jesus ia realizando, ele estava mostrando o final. E depois, ressurrecto, ressuscitado, 40 dias, um tempo bíblico, como nós ouvimos ontem. Ele mostrou-se ressuscitado. Então nós sabemos o final. O seu fim, o meu fim é qual? O céu. Eu nasci para ressuscitar. Para aqueles que creem em vós, Senhor, a vida não é tirada, mas transformada. Eu serei transformado. Você já sabe o final. Então, se eu tenho esse obstáculo aqui, eu não paro nele, porque eu sei o final. Por que o rio, aconteça o que acontecer, ele vai contornando e chega no mar? O final dele está lá. Tem uma pedra, ele contorna. Tem uma montanha, ele dá a volta. Ei, paciência, sossegado, vai lá. Tem uma barragem, ele vai parando devagarinho, dá licença, vai parando. Passinho para trás aí, passinho para trás, tem um negócio lá na frente. É assim, as águas conversam, eles conversam na língua delas. Meio línguas assim, lá. Eles vão segurando, vão passando. Ih, rapaz, lá na frente tem um canto, não tem problema não. Cada um vai dando licença, vai desmagrinho na frente. Às vezes entala uma agulha gorda lá, as outras empurra. Empurra, a velha sai, a velha vai lá. Sai lá na frente. Às vezes você abre a torneira e não sai nada, por quê? Vem vindo uma água gorda lá que está atrapalhando o caminho. Vai. Você é gordo demais? Magro demais? Respira. É Deus cuidando de você. Mas nós ficamos nos rugidos do leão. Ficamos, olha, não é nem o leão, hein? Pedro foi espetacular. Não é nem o leão. O Pedro está dizendo aqui que quando a gente perde a vigilância e a sobriedade, a gente se deixa conduzir pelo rugido do leão. E eu vou dizer uma coisa a você com toda certeza do meu coração: o mundo não é tão mal como falam. O problema é que os seguidores do encardido são mais barulhentos do que os seguidores dos cristãos, do que os cristãos que dizem que seguem Jesus. Eles investem mais, eles são capazes de gastar tudo. E nós? Sabe o que falta para você? Essa certeza que o Nelsinho compôs, e eu tive a graça de gravar com ele e com o pessoal da Canção Nova aqui, nesse rincão. Uma certeza que, graças a Deus, muita gente está me falando: padre, a música que mais está curando o meu coração no seu CD é aquela, Há Amor em Mim. E naquele trechinho que eu falo, aconteça o que acontecer em sua vida, você pode repetir: há amor. Eu queria que você repetisse: se Deus está cuidando de mim, a partir dessa ótica. Deus cuida de mim porque me ama. Há amor em mim.